pensava que saudação seria esta. E disse-lhe, então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, esta é uma boa nova, é uma notícia que podia trazer alegria, não só na Maria, quando nós estamos a ouvir a descrição. Ouvimos que esse filho que nasceria não traria apenas alegria para aquela família pequena de Maria e José. Ou seja, porque naquela altura, até era antes de José casar-se com a Maria, não seria alegria só para Maria, mas muito mais alegria para todo o povo, pelo qual o Senhor, nosso Deus, mandaria este filho para a sua salvação. Estava a começar aqui a liberdade do povo que estava sem direção. Aquele povo que já fez tantos sacrifícios com os animais. Aquele povo que tentou, pelos seus próprios recursos, apaziguar a ira de Deus, mas não foi completamente apaziguado. E estava a anunciar-se aqui aquele que podia chegar para conseguir apaziguar a ira de Deus. Estava a trazer aqui a informação daquele que havia de nascer para a libertação do homem, nascer para morrer na cruz a favor do homem pecador. O homem pecador, aquele que no seu coração, depois do Evangelho, ele havia de ouvir o Evangelho, havia de ouvir a mensagem e havia de se descobrir em si mesmo que não tinha nenhuma possibilidade senão confiar em Jesus Cristo. Esse estava sendo anunciado aqui o princípio da sua libertação. E podemos sentar. E enquanto estamos sentados, peço para entoarmos o hino número 28 do Inário. Hino número 28 do Inário. Ave
Aviva no Senhor, aviva no Senhor, oh, faz-nos sentir o teu poder em nós reina. Aviva no Senhor, aviva no Senhor, é nossa petição, ó Espírito de Deus, aviva no Senhor, aviva no Senhor, amém, as nossas almas com amor, aviva no Senhor, aviva no Senhor, em nossa petição, ó Espírito de Deus, aviva no Senhor, aviva no Senhor, anima todo ser, Espírito vivificante, aviva no Senhor, aviva no Senhor, é nossa petição, ó Espírito de Deus, aviva no Senhor. Obrigado. Chegou o tempo de apresentarmos as nossas orações, o tempo de súplica ao nosso Deus, o tempo de petição. Não sei se está aqui irmão destacado para a oração. Ainda não chegou? Se não chegou, podemos pedir irmão Tec para nos representar em oração. E antes disso, eu convidava para lermos Salmo 5, versículo 1 até versículo 3. Depois vai seguir o tempo de testemunho para os membros e, terminado o testemunho, irmão Tec vai nos representar em oração. Salmo, capítulo 5, versículo 1 até versículo 5. Este é anúncios? Não, já passou o tempo de testemunho. Mas ainda preciso ler essa passagem. Depois dessa passagem está o testemunho. E no fim, oração. O seguinte: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende à minha meditação. Atende à voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Porque a tua mão, terminaria 3, obrigado. Até eu passei a 4. Então, agora é tempo de testemunho. Depois está aí, irmão. Eu queria simplesmente agradecer a Deus e os irmãos por uma resposta à oração muito específica sobre nosso projeto do Grande Dreno. Não sei se vocês nunca chegaram lá fora do nosso terreno para ver
grande problema que nós temos com água saindo em grandes quantidades. Como eu disse antes, porque todo o bairro está a desviar sua água para nosso pequeno dreno e está a ultrapassar por muito o que o dreno pode suportar e está a chegar ao ponto de ameaçar nosso próprio terreno e nosso muro e tudo. Então, eu orei, pedi, também estou a orar constantemente, mas também, domingo passado, eu mencionei, solicitando orações que nós podíamos concluir este grande trabalho, que não sei, usamos, eu não sei quantos, talvez 50 sacos de cimento, não sei. O preço também é muito, pelo menos $5.000, imagino, que é 300 mil meticais só para tratar este assunto. E eu roguei as pessoas orar a Deus, acompanhar as nossas orações, pedindo para estas chuvas ficar paradas até que nós pudéssemos acabar com esse projeto. E o projeto já durou 2 semanas. E só ontem, à tarde, às 12 horas, sábado, 12 horas, conseguimos acabar com este cimento. E como você está a ver, hoje de manhã está a chegar as chuvas. Então, estou grato que durante o tempo desta grande construção, Deus estava a atender às nossas orações e as chuvas esperaram até o primeiro momento depois de nós acabarmos, para não fazer qualquer dano. E o dreno está a funcionar muito bem. E dou graças a Deus por o fato que só Ele pode controlar o clima. E não sempre está a fazer as coisas cair bem para nós, mas eu dou graças que esta vez caiu bem. Bom dia, igreja. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos. Devo estar há 1 mês e meio que não cultuo com os irmãos por causa do serviço. Então, cada oportunidade que tenho com os irmãos é de louvar. Fiz muitas viagens e cada uma delas vi Deus agir, o Evangelho sendo recebido, camadas que ao nosso olhar podia ser muito difícil, que é liderança de uma igreja, mas me recordo quando estava em Gilé, depois de termos o debate dos livros, a liderança da igreja ficou muito impactada, que estava ali, que faz parte do grupo de leitores, e na hora de saída pediram que eu voltasse numa data para que pudesse fazer exposição do resumo de 2 livros, que é Nascido Escravo, para todos os obreiros da igreja e os obreiros das igrejas vizinhas, e também o livro de 10 acusações contra a igreja moderna. E quero também continuar a pedir oração aos irmãos para que, assim que se fizer essa exposição desses livros, que o teor é bíblico, de facto Deus possa tocar mais pessoas, como tocou a esses líderes que pediram para que eu voltasse. E também em Amapasa, há um pastor que quase chorou enquanto lia um certo livro e entendeu que por muito tempo ele ensinou de forma errada certos assuntos, e que depois de leitura daqueles livros e debates, ele ficou claro, Deus convenceu ele a partir do seu espírito, e ele quase chorou. E todas as vezes ele perguntava: por que vocês só vieram agora e trouxeram esse projeto agora? Então, entre vários lugares que eu passei, dou graças a Deus. Também estive em Pemba, que foi a primeira vez que eles tiveram o debate, que foi também uma maravilha. Senti Deus agir com eles enquanto fazíamos ali o debate e respondíamos perguntas. Então, quero pedir que a igreja continue a orar para que, porque a Missão da Graça tem projetos maiores.
recebemos mais 7 grupos de leitura que devem funcionar até no próximo ano. Então, queremos pedir para que hajam recursos para a compra de livros e que haja uma boa disposição também da minha parte, por parte da Missão da Graça, para continuar a dar avante esse projeto. Na semana passada, ou há 2 semanas, a irmã Ana despediu aqui a igreja que viajaria comigo a Caia, a um seminário. Apesar da situação política que se encontra no país, tivemos vários momentos de interação antes da viagem, a procurar saber se valia a pena nós irmos. Contudo, achamos sábio. Nós já havíamos agendado, o seminário seria no sábado e domingo. Havíamos agendado que o seminário, que nós partíssemos numa sexta-feira. Só que depois de uma análise e tudo, a irmã Ana aproximou e deu uma suposição: que tal sairmos na quinta-feira, por conta das barricadas ao longo da estrada, para que se nos bloqueassem num dia, pelo menos tivéssemos ainda em vantagem um outro dia para continuar a viagem. Depois de muitas orações, assumimos que sairíamos na quinta-feira, dia do meu aniversário, que eu, se calhar, devia passar em casa ou com família, alguma coisa, mas nos arriscamos. Então, passei o aniversário na estrada. Fomos bloqueados em Alto Moloque. Encontramos ali uma barricada, a polícia, militares e tudo. Nós estacionamos em algum sítio uma bomba de abastecimento, onde já estávamos preparados psicologicamente que aconteceria coisa de gênero. Então, cada um, eu e a irmã Ana, tínhamos conjunto de atividades, leitura, entre outras coisas, para nos ocuparmos enquanto o tempo passava. E eu, obviamente, quando vi a barricada, deixei a irmã Ana no carro. Eu fui até lá, onde haviam os jovens, para perceber de facto o que estava a acontecer, mesmo imaginando que uma bala perdida poderia atravessar. Mas a curiosidade me fez ir até lá. Fui, mas os militares já não estavam lá, então fui tentando perceber um ao outro. E quando sentia que estava a ser desconfiado, eu fazia um código que eles percebiam, até certo ponto, que ele não é inimigo. E fiquei com eles, e enquanto isso ia mantendo a irmã atualizada da situação. E quando deu a hora, 16 horas, fui lá, confirmei, depois de entoarem-se os 2 hinos que são requeridos, me envolvi também, e no final disse para a irmã Ana que podia se organizar, que já poderíamos partir. Na hora em que nós estávamos a partir, ao passar por eles, os jovens que estavam ali a organizar a marcha e as barricadas, eles exigiam que você buzinasse 3 vezes enquanto passava, 3 vezes enquanto passava. Quando chegamos ali, nos mandaram parar, a irmã ficou um pouco agitada, e não era para não também. Eles começaram a bater a porta do vidro, começaram a gritar. Então eu disse para a irmã para baixar o vidro, mesmo sabendo que era perigoso. Eu disse para a irmã baixar o vidro, e depois eu perguntei o que era. Eles disseram que tínhamos que buzinar 3 vezes ao passar. Pedi à irmã que obedecesse, e ela foi obedecendo, fomos passando, e quando chegamos em frente seguimos. Próximo à portagem de Mucuba, encontramos outros jovens também que estavam ali parados, mandaram parar o carro, e comecei a ler a situação e percebi que eram jovens que queriam extorquir dinheiro. Então, quando chegamos perto, começaram a gritar: mola, mola, mola. Eu disse para a irmã: vamos andar. Então, passamos. Quando chegamos em Mucuba, depois de todo esse embaraço, nós começamos a pensar. Chegamos em Mucuba 20 horas. 19 horas, mas quase para as 20. Que quando chegamos, começamos a refletir se valia a pena continuar a viagem para Caia ou dormirmos, porque antes de Mucuba, na Ampevo, encontramos um trânsito que, quando soube que nós iríamos para Caia, disse que seria bom que dormíssemos em Niquadala, por conta
falta de iluminação do troço de Nicoadala até Caia. E nós também, depois de passar, eu me recordo, estava com a irmã, enquanto passava, perguntei, vamos obedecer o trânsito? Não, nós vamos. Então, continuamos a viagem. Houveram momentos decisivos mesmo, mas tivemos que continuar. Graças a Deus, todos esses processos, nós parávamos em algum local, antes de tomar uma decisão, se íamos ou parávamos, orávamos a Deus, pedir que Ele nos desse uma direção, e que se fosse da vontade dEle nós pararmos, que Ele de facto nos desse algum sinal, alguma coisa clara, que dizia que nós devêssemos parar. Mas também nós fomos, chegamos de 1 hora em Caia, 1 hora. Então todo o troço quase que sozinhos, numa escuridão. Estávamos preparados para, em caso de surgirem alguns homens, eu comecei com a irmã, caso encontrarmos algumas barricadas ou alguns homens pedindo dinheiro para nos deixar passar, convém que tenhamos dinheiro preparado para dar e nós continuarmos a viagem e não tentarmos confrontar com eles. Então, graças a Deus, não surgiu nenhum impedimento durante a caminhada, alguém que pudesse cobrar, nem aos trânsitos. Passamos e chegamos em Caia, 1 hora, até as 2 horas houve um tiroteio em Caia. Pela primeira vez, até parece que nós é que levamos essa maldição para eles. Então, houve primeiro tiroteio que durou das 2 até as 4, que nós damos graças a Deus, porque podia ter iniciado antes de nós chegarmos e não sabíamos, podíamos ser aleijados ou por alguma coisa. Então, damos graças a Deus pelas orações que os irmãos fizeram a nosso favor e muito obrigado. Irmãos, vamos inclinar os nossos rostos e oremos ao Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, grandioso és Tu, Senhor, que nos tens guardado dia após dia, Senhor, meu Deus. Tu, Senhor, seja bendito de geração em geração, pois as Suas benignidades, as Suas grandezas, Senhor, são inúmeras, incontáveis, incalculáveis. É tanta coisa, Senhor, que tens feito em nossas vidas. Nós vimos a Tua mão poderosa estendida sobre nós. Nós vimos a Tua graça, Senhor, derramando sobre nós dia após dia. Se a gente está cá, Senhor, é porque é a Sua graça que nos conduziu até este lugar. Se a gente consegue pão cada dia, é porque é a Tua graça que nos tem dado todos os dias. Então, Senhor, nós queremos louvar a Ti, queremos engrandecer a Ti, queremos reconhecer que Tu és nosso Senhor em tudo na nossa vida, Senhor. Senhor, meu Deus, graças Te damos pela nossa vida, graças Te damos, Senhor, pela proteção dia após dia, noite após noite, Senhor. Graças Te damos, Senhor, meu Deus, em meio desse caos, o Senhor tem ainda cuidado dos Seus filhos. Então, Senhor, louvado sejas Tu, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Louvado sejas Tu, Senhor, pela Tua longanimidade para conosco, porque nós reconhecemos também que se não somos destruídos é porque o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente, o Senhor é compassivo e o Senhor nos ama em Cristo Jesus. Então, meu Deus, rogamos a Ti, Senhor, que continue estando conosco, Senhor, meu Deus, dia após dia. Não nos desampare, Senhor, pois nós não temos aonde refugiar. Pois o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é quem nós confiamos, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, continua estando conosco, meu Pai. Perdoa-nos, Senhor, as nossas ofensas que a gente tem cometido, a Tua santidade, as transgressões, Senhor, contra a Tua palavra. Pai Santo, nós rogamos pelo nome do Seu Filho Cristo Jesus, nos perdoe, Senhor, dessa ofensa, dessas culpas, dessas transgressões, dessas iniquidades, Senhor, meu Deus.
O Senhor é santo e não habita em ti nenhum mal, nenhum pecado. E o Senhor exige que os seus filhos também sejam santos, sejam irrepreensíveis, sejam limpos como o Senhor é. Então, Senhor, por favor, perdoa-nos se a gente peca e não consegue olhar. Perdoa-nos, Senhor, as ofensas que às vezes nós cometemos achando que isto é bom aos seus olhos. Rogamos, Senhor, o teu perdão. E nos conceda, Senhor, a sua graça, de modo que a gente fuja, Senhor, o pecado quando estiver vindo, de modo que a gente fuja, Senhor, a tentação quando estiver vindo, de modo que, Senhor, a gente fuja para os teus braços, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, por favor, resplandeça a sua luz na vida de cada irmão. Resplandeça a sua luz na vida, Senhor, de cada irmão que está aqui, assim como que não está cá, Senhor, meu Deus. Senhor, meu Deus, faça conhecer a tua luz, faça conhecer o teu Filho, Cristo Jesus, por meio de nós. Pois a tua palavra diz que sejam a luz, resplandeçam diante dos homens para que o Senhor que está no céu, para que o vosso Pai que está no céu seja glorificado. Então, Senhor, nos rogamos, Senhor, meu Deus, que nos conceda esta graça, de modo que cada vez mais desejemos mais e mais a buscar o teu reino, a buscar a tua glória, desejamos mais e mais glorificar, fazer a sua vontade, Senhor, meu Deus. Conceda-nos esta vontade, conceda-nos força, Senhor, e o querer de obedecer a tua palavra, Senhor, meu Deus. Pai Todo-Poderoso, queremos também agradecer por tudo que o Senhor tem feito por meio, por ouvir as nossas orações. Senhor, meu Deus, vinhamos orando pela construção do dreno dessa vala, Senhor, meu Deus, que custou, Senhor, um valor, mas o Senhor providenciou. E o Senhor guardou a sua chuva até que esta vala pudesse ser terminada, Senhor. Nós olhamos, Senhor, a tua mão poderosa. Nós olhamos, Senhor, a tua resposta pelas orações que, Senhor, vinha ouvindo no meio dos seus filhos. Então, Senhor, queremos louvar a Ti, queremos engrandecer a Ti em todos os dias da nossa vida por esta graça que o Senhor concedeu a nós. De igual modo, Senhor, meu Deus, agradecemos, Senhor, meu Deus, pela viagem do irmão Estélio, assim como a irmã Ana, que a tua mão poderosa acompanhou-lhes até a chegada, assim como até a sua vinda, Senhor. Tantas barrigadas, tantos obstáculos, Senhor, meu Deus, mas o Senhor ainda se lembrando dos seus filhos, mas o Senhor ainda inclinando o seu rosto sobre eles, Senhor, meu Deus. Ó Senhor, sejas Tu louvado, sejas Tu engrandecido, Senhor, meu Deus, em todos os dias da nossa vida. Também, Senhor, queremos agradecer, meu Pai, por essas chegadas do irmão Estélio em lugares em que precisava receber o Evangelho são, precisavam debater, e o Senhor esteve com ele. O Senhor esteve com todos que estiveram neste lugar, e recebemos este testemunho da parte do irmão Estélio, que disse que até outros chegaram a se perguntar por que vocês não chegaram há um tempo atrás. Então, Senhor, esta é a Tua graça, esta é a Sua mão poderosa no meio deste percurso, Senhor, meu Deus. Senhor, rogamos que conceda cada vez mais esta oportunidade de mais ser debatido a Sua palavra, de mais ser sentado, Senhor, meu Deus, a se debater a sã doutrina, Senhor, meu Deus. Conceda esta graça, de modo que também as almas sejam tocadas cada vez mais dentro desses debates, Senhor, meu Deus, pela Tua vontade, meu Senhor. Senhor, meu Deus, inclina o Seu rosto sobre o dia de hoje, Senhor. Senhor,
conceda a sua graça, de modo que nesse lugar não saiamos do jeito que a gente veio, mas saiamos edificados, Senhor meu Deus. Saiamos todos juntos num espírito de louvor, num espírito de satisfação em Cristo Jesus, meu Pai. Comunhão, Senhor, é estar em conjunto louvando a Ti, engrandecendo o Teu nome, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, exortando-nos uns aos outros, Senhor meu Deus. Então, Pai, suplicamos a Tua misericórdia que esteja nesse lugar, meu Deus. Que tudo que se for fazer seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor meu Deus. O Teu Filho seja aqui, Senhor, conhecido. Seu Filho seja aqui, Senhor, engrandecido. Seu Filho seja aqui, Senhor, glorificado, honrado, Senhor meu Deus, por meio desse culto, por meio, Senhor, de louvores, por meio, Senhor, de adoração a Ti, por meio da Sua palavra, Senhor meu Deus. Esteja conosco, Senhor. Por favor, toque em nossos corações. Por favor, abre-nos o entendimento, todos nós que estaremos sentados, Senhor, para que a gente receba a Tua palavra de bom ânimo, de alegria, Senhor meu Deus, e a gente possa, Senhor meu Deus, sair edificados. Santifique-nos, Senhor, por meio da Sua palavra, o dia de hoje. Edifica-nos, Senhor, por meio da Sua palavra, Senhor. Enche-nos, Senhor, do Seu Santo Espírito, de modo que cheguemos em casa, ainda continuemos a louvar, a glorificar a Ti em nossos meios, em nossos modos de falar, em nossas vidas, Senhor, meu Deus. Por favor, Senhor, se conosco, meu Pai. Guarda-nos, Senhor, meu Deus, pelo poder do maligno, Senhor, meu Deus. Não deixe que possa, Senhor, nos cativar pelos prazeres que o mundo traz, pelos desejos que o nosso corpo tem, Senhor, meu Deus. Enche-nos, Senhor, da vontade de buscar a Tua glória. Grave em nós, Senhor, o Teu Filho, Cristo Jesus, para que cada vez mais, de todo ânimo, busquemos, Senhor, Cristo Jesus, que é, Senhor, a imagem da Tua glória, que é, Senhor, a imagem do Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Senhor, faça-nos, Senhor, desejar este Cristo que morreu, que deu o seu corpo, que deu o seu sangue para lavar, para nos purificar, Senhor, meu Deus, que a gente deseja viver segundo Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus, por favor, inclina o seu rosto, nós suplicamos. Ouça-nos, Senhor meu Deus, olhe o que está acontecendo neste país, Senhor. Senhor, muito estrago de hospitais, estrago de postos policiais, estrago de muitas infraestruturas que é o bem do Estado, é o bem do povo, por causa desses fraudes eleitorais, por causa desses que não querem entregar, Senhor, a quem ganhou, a quem foi votado pelo povo. Senhor, Tu és, Senhor, quem trazes a paz. Tu és, Senhor, quem levanta os governantes. Tu és, Senhor, quem faz tudo em todas as nações, Senhor. Nós suplicamos, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, deste país, que tudo venha a voltar normal, que tudo venha a funcionar, Senhor, meu Deus. E o Seu nome será glorificado, o Seu nome será cada vez mais louvado, Senhor, meu Deus. Esteja, Senhor, em todo lugar em que está assentado o Seu rebanho, pois o Senhor disse, aí onde estiverem 2 ou 3 ou mais, aí o Senhor estará neste lugar. Senhor, meu Deus, esteja nesse lugar, meu Pai. Por favor, conceda também a graça nesse lugar, Senhor, que o Seu nome seja glorificado, seja louvado, Senhor, o dia de hoje. Nós agradecemos, Senhor, meu Deus, pela graça que o Senhor concede todos os dias. E nós entregamos às Tuas mãos tudo que a gente pediu, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. Em nome de Cristo. Amém. Oh
orações e obrigado a todos que estiveram a dizer amém enquanto o irmão Tec estava a orar. Peço para que possamos colocar em pé para entoar o hino número 32 do cantor. Hino 32 do cantor. Pastores de Belém, do Terrador, e resplendores do celeste do Senhor. Novas tenho, dar-nos venho, disse o anjo quando o sol és queimado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Glória a Deus e paz mentira, és o canto angelical para toda a gente aflita, tão glorioso e triunfal. Novas venho, dar-vos venho, disse o anjo contra o sol. És queimado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. És Jesus na manjedoura, onde veio repousar. Querem eles sentem mora para nova confirmar. Novas tenho, dar venho, disse o anjo contra o sol. És queimado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. O Senhor de quanto existe, quis pastores procurar para deste berço triste suas novas proclamar. Novas tenho, dar-vos venho, disse um anjo contra o sol. És queimado, bem amado, Jesus Cristo Salvador. Podemos sentar e vamos encontrar na nossa Bíblia o livro de Lucas, capítulo 9. Vamos ler versículo 1 até versículo 2. Este é o tempo de livre participação. Não sei também se o irmão destacado está aqui. Está? Ok. Então, vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 1 até 2. Terminado esta leitura, o irmão destacado poderá passar por aqui e nos exortar. O título é a missão dos 12. E, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude
e poder sobre todos os demônios e para curar enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, muitas vezes as pessoas pensam que curar o enfermo, dominar o demônio, é um aspecto que as pessoas devem fazer de imediato. Quero curar esta doença, mas por intermédio das orações, por intermédio das pregações, as pessoas podem curar as suas enfermidades. A maior enfermidade é o pecado que está nas pessoas, que separa dele com Deus. Então, ouvindo a mensagem, ouvindo a pregação, ouvindo a exortação, ouvindo o evangelho, este pode reconhecer que eu sou pecador e vai ser informado que o único para perdão de pecados, o único meio é Jesus Cristo, é que é o único sacrifício. Então, esta também é uma maneira de curar as enfermidades. Não pensemos em enfermidades apenas como malária, como febres, mas o pecado também é grande enfermidade. A desligação, ou seja, a separação do homem com Deus é grande enfermidade. Então vamos ouvir o nosso irmão que vai nos exortar neste dia de hoje. Mais uma vez, bom dia. Acho que enquanto eu dava testemunho não falei que voltamos bem, graças a Deus. Então também voltamos bem, graças a Deus. Mateus capítulo 13. Vamos ler ou vamos meditar esses 23 versículos, que eu não vou ler todos. A parábola do semeador, que alguns irmãos tiveram a oportunidade de ler. Aqueles que não gostavam de exortar, assim que chegassem em casa, gastassem um tempo a ler essa parábola, porque eu só vou fazer comentário do que já foi lido. A parábola do semeador, Jesus conta num cenário em que ele estava a explicar a respeito do reino dos céus, e nesta cena Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Porém, uma parte da semente caiu durante o caminho, e a outra caiu em pedregais, e a outra parte da semente caiu entre os espinhos, e a última caiu em bons solos. Mais adiante, os discípulos pediram a Jesus a explicação. Jesus foi explicando acerca dessa parábola, que a semente que caiu no solo, que depois ele explica que corvo ou um pássaro passou e comeu, e não pôde, nesse caso, já estava no ventre do pássaro germinar. E depois o problema da semente que caiu entre pedregais, ela tentou até crescer, mas porque não tinha terras profundas para as raízes poderem entrar, apegar-se, vindo o sol, aqueceu e a planta morreu. A terceira, que caiu entre os espinhos, ela cresceu, só que por causa dos espinhos foi sufocando a planta e a planta não cresceu, acabou morrendo. E a quarta, que é a que caiu em bons solos, essa semente, Jesus diz que ela cresceu, produziu 1 por 100, Jesus fala de níveis 50 e entre outros. E Jesus assemelha isso a como cada um recebe a palavra e qual é a manifestação. Que há uns são aqueles, os primeiros, a primeira semente, são aqueles que, ouvindo a palavra de Deus, não entendendo, diz Jesus, o inimigo chega, tira a palavra e ele
morre, não prevalece no Evangelho. A segunda semente, Jesus explica que são que caem em pedregais, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mostram que estão a entender, ficam animados, até parece tomam decisões por ânimo daquela palavra do Evangelho, mas vindo as tribulações da vida, eles abandonam, não vivem segundo o Evangelho, porque não há uma raiz, eles não entenderam a palavra. Por conta disso, eles não conseguem lidar com a situação. A terceira, que Jesus explica que são aqueles que ouvem a palavra, dão alguns passos, mas vindo não só as tempestades, mas o curso desse mundo, os desejos, as coisas que esse mundo nos traz, nos oferece, para podermos nos saciar, para podermos... Acabamos nos envolvendo tanto nesse mundo, e o mundo com suas políticas, que aqueles que leem entendem, tantas essas coisas acabam sufocando, e você acaba também, em última instância, esmorando. Mas tem aquele que ouve a palavra de Deus, compreende. Esse, vindo sol, vindo chuva, vindo qualquer tempestade, não que não sofre, mas por ter entendido a palavra, ter entendido o Evangelho, ele aceita passar todas essas circunstâncias e permanece. Não por força, o Senhor o ajuda. Se eu fizesse uma pergunta, peço para me deixar atualizado, se eu fizer uma pergunta, em qual das sementes, ou você está em que parte, acredito que muitos vamos correr para a quarta e dizer, não, eu sou a quarta, porque até agora estou na igreja e acontece o que acontecer, eu estou aqui. Mas eu queria chamar a atenção que o simples fato de falar que somos cristãos, estamos na igreja, não significa que de fato nós somos a quarta. Por quê? Uma das qualidades da quarta é que dá frutos. Dá frutos. Ela não só cresce e fica só, ela dá frutos. Então, isso que eu quero que nós analisemos, a nossa trajetória, quais são os frutos que nós estamos a dar. Então, eu alinho isso à parábola da figueira, quando Jesus saiu do templo e encontrou uma árvore e queria um fruto dela, não tendo, Jesus, diz a Bíblia que Jesus fez o quê? Amaldiçoou. Mas não é só esta. Em Lucas 13, de 6 adiante, Jesus também conta uma outra parábola de um senhor que tinha sua vinha e num dia saiu para ver aquela planta. E quando chega e percebeu que não estava a dar fruto, estava a ocupar espaço. E mandou ao agricultor para que pudesse cortar aquela planta, porque não estava a fazer, não estava a dar efeito. E aquele agricultor suplicou, pedindo 1 ano, e ele iria trabalhar na planta, para que depois de 1 ano, se não desse, então nem precisaria o dono vir. O agricultor ia entender que eu preciso tirar essa planta. Então, isso nos faz refletir que o simples fato de nós dizermos teoricamente que nós somos cristãos e que vamos à igreja, logo nos assemelhamos à quarta. Porque se não produzirmos, nós não somos de facto a quarta. Então é importante, queria exortar a igreja para que pudesse fazer uma reflexão, buscar o sentido de facto da conversão que nós tivemos e olhar quais são os frutos que estão a produzir. E só depois disso sabermos se somos a quarta mesmo ou não. E se não, queria exortar, porque a palavra, Jesus diz que por causa de não entender, queria dizer aos irmãos que há irmãos disponíveis para fazer entender o Evangelho caso haja dificuldade.
Não deixe assim. Procure um irmão que você se sente confortável, peça explicação, procure entender o Evangelho, porque se isso não acontecer, você não pode produzir frutos. Como disse Jesus, não pode uma laranjeira dar mangas. Então você só pode produzir aquilo que dentro de ti haver. Queria exortar mais uma vez. Busquemos compreender o Evangelho para produzir frutos e frutos dignos de arrependimento. Jesus também fala em João capítulo 15 que nós temos que dar frutos e nosso fruto tem que fazer o quê? Tem que permanecer. Então, é isso que eu tinha a partilhar com a igreja. Obrigado. Obrigado, irmão Stélio, pela exortação. Agora vamos ler Êxodo capítulo 35, versículo 4 até 5, e vamos aproveitar, trazer as nossas ofertas e dar lugar ao nosso pregador. Estou a ver que a escola bíblica dominical só tem chama-se aluno, uma aluna apenas, até nem está aqui. Está a dormir? A única aluna já dormiu. Então, a professora da escola bíblica dominical hoje tem férias. Ok, vamos ler Êxodo capítulo 35, depois vamos nos colocar em pé, trazendo a nossa oferta por intermédio do canto do hino número 77 do Inário. Êxodo 35, versículos 4 e 5, diz assim: Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre. Tudo que nós temos preenche essas qualidades. O nosso coração preenche a qualidade de ouro, a qualidade de prata, a qualidade de bronze. Quanto estamos a oferecer com alegria. Então, vamos trazer a nossa oferta, cantando o hino número 77 do Inário, e vamos dar lugar ao nosso pregador. Em pé, hino 77, trazer oferta e dar lugar ao pregador. Se eleva do geral, Amor, dai-nos luz, dai-nos luz. Multidões em trevas cheias de temor, perdem luz. Oh, mandai a gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Mandai a preciosa luz de Jesus, o Salvador. Eis por toda parte dele reluzir essa luz de Jesus, luz que mostra aos homens como bem seguir. Clara luz, oh, mandai a preciosa luz de perdão, de paz e amor. Oh, mandai a preciosa luz de Jesus, o Salvador. Em Jesus a vida, paz, consolação.
Well, antes de orar, eu vou mencionar. Não estou a ver a congregação com meus olhos, então eu tenho pouca fé. Se eu não estou a ver, eu tenho medo que não está a existir. Então eu tenho medo de pregar a mensagem que eu preparei até 1 minuto antes de 9 horas quase, por causa de não ver a congregação com meus próprios olhos. E por causa de ser uma pregação muito, muito fundamental e muito importante para entender o que nós vamos estabelecer em cima do alicerce sobre a escatologia, o fim do mundo, o regresso de Jesus Cristo, e porque temos boa razão para pensar que este dia está mesmo a aproximar e com pressa. Então, eu vou virar, como este é o tempo de Natal, o tempo de Advento no calendário da igreja, onde nós estamos a lembrar a primeira vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. E é sempre bom quando o dia em que nós estamos a celebrar, não é porque é o dia do nascimento de Jesus, mas é o dia que nós estamos a celebrar a primeira vinda de Cristo no mundo. Como estamos a aproximar este dia, é sempre bom lembrar como foi para as pessoas, os santos do Velho Testamento, que tinha tantas promessas sobre uma Messias gloriosa que vai chegar e trazer a solução de todos os nossos problemas. É bom lembrar como era para eles, vivendo dia após dia, esperando o que nós já realizamos em nossa vida, se realmente Jesus Cristo já está dentro dos nossos corações e está a habitar conosco. Então, eu vou virar para tratar uma devocional que eu sempre faço com minha família já por 20 e tal anos. Não está bem decorado, mas pelo menos eu posso dizer esta mensagem hoje sem tempo de preparar-me. E então, só para advertir as pessoas que coisas vão ser um pouco diferentes no dia de hoje, não é o que eu planejava. Então, assim, vamos orar a Deus para este trabalho seja feito com o Espírito Santo ajudando, porque até o braço de carne é um pouco fraco, reconhecendo que eu não tinha tempo de preparar esta mensagem por algum tempo. Vamos orar. Então, nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós estamos a dar graças durante este tempo de ano, quando estamos a lembrar que o Senhor não nos deixou na escuridão. O Senhor não deixou este mundo entenebrecido na ignorância que nós tínhamos. Até com todas as promessas que o Senhor deu, os santos do Velho Testamento, eles ainda não podiam imaginar a grandeza da realidade de Jesus Cristo chegando não apenas neste mundo, mas até chegando dentro dos corações das pessoas que estão a pedir e buscar a Ele. Que espero que somos nós que estamos reunidos aqui neste lugar no dia de hoje. Eu rogo que o Senhor possa capacitar-me para dizer alguma coisa aqui ou ali que pode tocar o coração dos ouvintes, de modo que nós possamos regozijar. Do fato que nós não estamos a esperar a primeira vinda de Jesus Cristo, mas que estamos a celebrar que Ele já chegou. Porque nós nascemos agora no século XIX ou XX. Agora damos graças por esta bênção que nós temos. Em nome daquela que estamos a celebrar agora. Amém. Que pode sentar. Durante esta noite mesmo, eu entrei na cama pensando sobre o que podemos fazer na próxima Conferência Fiel. Quando esperamos ter conosco duas pessoas muito amadas e muito respeitadas pela Igreja Evangélica e Reformada, Paulo Júnior, um brasileiro, que está a abençoar muita gente com suas pregações, e também Paul Washer, que é um americano, que Deus está a usar maravilhosamente.
quando estávamos fazendo entrevista para pessoas que queriam ser membros da Igreja Comunhão dos Crentes em Cristo, eu lembro falando com Arsênio, como Arsênio disse que ele foi um homem que habitualmente está aflito com problemas de saúde. E ele estava a chegar a uma igreja para adorar Jesus Cristo, mas no mesmo tempo estava a andar com estas amuletas nas suas mãos, nos seus pulsos, talvez na volta do seu pescoço, porque ele precisava disso também, para livrar ele das suas doenças e aflições que ele estava sofrendo na sua carne. Mas ele ouviu uma palestra de Paul Washer. E graças a Deus, Deus está a ungir este homem com tanto poder, que esta mesma pessoa, Arsênio, depois de ouvir esta palestra, aproximou o rio que estava perto da sua caminhada, arrancou todos esses amuletos, lançaram eles no rio, e ele disse: eu prefiro morrer da minha doença do que continuar com essas manifestações, que eu sou uma pessoa com coração duplo, servindo os espíritos num lado e dizendo no outro lado que eu estou a servir Jesus Cristo. Quando nossa família estava no Canadá, fomos convidados para passar um tempo depois do culto, domingo à noite, com uma família que só chegaram a participar naquela igreja, uma igreja que está nos ajudar muito, está nos apoiar com nossos projetos aqui, mandam muito dinheiro, mandam pessoas e nos abençoam em muitas maneiras. Tim Challis estava cá na Conferência Fiel 4 ou 5 anos atrás, em 2019, logo antes de Covid chegar. Ele ia ser preletor da Conferência Fiel em 2020, mas isso não aconteceu. Mas quando estávamos na igreja onde ele é ancião, um homem muito bem conhecido no mundo que fala inglês, estávamos a jantar com uma família e ouvimos a história maravilhosa. Como por qualquer motivo eles chegaram até uma pregação onde o pregador em Toronto, de Canadá, era Paul Washer. E enquanto ele pregava, Deus trabalhou maravilhosamente no coração dessas pessoas. E eles ficaram absolutamente convertidos. E depois desta pregação não podia voltar para suas igrejas nominais, mas tinha que buscar uma igreja reformada e bíblica. E descobriram esta igreja, a mesma igreja que estava sempre nos apoiar desde 2005 aqui no nosso trabalho. Depois, só no ano passado, quando nós estávamos a fazer aulas do seminário pós-conferência de teologia, havia também outro irmão ali chamado Elísio Botão, um homem que fazia parte da igreja neopentecostal, a igreja que ensina que por meio de Jesus Cristo nós vamos ter prosperidade, nós vamos ter saúde, nós vamos ter poder, nós não vamos sofrer, vamos vencer. Com Jesus Cristo você só tem que imaginar qualquer coisa que você quer e Ele vai dar. Se você está a ter fé que Ele vai dar o que você está a pedir. Este tipo de igreja que ele estava a participar. E depois, graças a Deus, o meu outro irmão, João Tomondeira, que estava na Conferência Fiel 3 anos antes disso, ele ouviu que estamos totalmente errados na nossa maneira de pensar sobre as coisas. E este homem começou a assistir pregações de Paul Washer. E depois de tantos anos, com tantas influências, o que serviu para transformar e mudar o coração desta pessoa, ele disse, foi a pregação de Paul Washer, que eu ouvi no internet. E esta pessoa mudou-me por completo. Então, existem pessoas que são ungidas com Deus, com esta grande capacidade, e realmente, quando eles pregam, não são eles apenas que estão a pregar. O Espírito Santo está a sair com suas palavras para convencer os corações dos ouvintes e fazer maravilhas.
E é impossível, até aqui mesmo em Moçambique, estou a ouvir constantemente sobre transformações acontecendo por meio do Paul Washer. Então, só para explicar, que eu estava a pensar, o que vamos fazer quando Paul Washer está cá em Nampula? Eu quero para ele conhecer Arsénio. Eu quero para Arsénio conhecer ele. Eu quero condicionar esta oportunidade para ele sentar na mesa durante uma refeição e falar com Paul Washer, para testemunhar o que Deus fez no coração dele por meio de Paul Washer. Agora estou certo que todo mundo vai chegar depois de culto dizendo que eu fui transformado por Paul Washer. Preciso um bilhete para jantar com ele quando ele chegar. Mas Elísio Botão e outras pessoas, vamos talvez organizar uma sala aqui que devia ser para os pastores dormir, mas vamos organizar uma mesa para ter refeição, onde Paul Washer pode conhecer certas pessoas e eles podem conhecer ele, talvez. E pensando que seria uma grande bênção para essas pessoas que foram transformadas pela pregação de Paul Washer. E quando eu estava a pensar sobre isso, surgiu uma delícia na minha mente que realmente eu nunca senti em todos os meus anos como um cristão sobre Jesus Cristo. Porque eu não sei como vocês, mas eu sempre imagino quando eu estou lá, naquela grande comunidade dos eleitos, em volta do trono de Jesus Cristo, com aquelas pessoas que serviram mais valiosas e obedeceram Ele mais e amavam Ele mais, sendo lá na primeiros bancos, e depois as outras pessoas, e depois as outras pessoas, e depois as outras pessoas, e contando que vai ser talvez centenas de milhões das pessoas em volta do trono de Jesus Cristo. Eu estou sempre a pensar que eu vou ser tão longe que até com binóculos não sei se eu vou conseguir ver Ele. Sinceramente. E eu sei que vamos ter uma grande banquete onde nosso Salvador até vai nos servir e vai atender a todos os seus eleitos. E eu tenho um desenho na nossa casa, um retrato ou um desenho na parede, um quadro, que ilustra isso. E é uma mesa tão comprida, que até você não pode ver o fim desta mesa. É uma mesa de comprimento infinito. E eu estou sentado aqui, neste lado, e Jesus está lá no fim, tão distante que não é possível ver Ele. Eu sempre penso assim, como estar nos céus. E eu digo sempre, para mim, embora eu seja o derradeiro, eu vou ficar feliz. Porque pelo menos estou cá. Mas depois, quando estava a pensar sobre como é que vamos organizar por 500 pessoas, ter a oportunidade de jantar com Paulo Brasil ou Paul Washer, esta foi interessante sobre Elísio Botão, porque ele disse 2 pessoas, Paul Washer e Paulo Júnior. E eu sabia que íamos tentar angariar essas 2 pessoas, mas eu não falei nada. Mas essas 2 pessoas são as mesmas pessoas que espero que vão estar conosco em julho. Mas com esses 2 meses para pessoas convidadas, Paul Washer, Paulo Júnior no outro quarto. E como nós vamos condicionar tudo isso, 500 pessoas e só poucas refeições. Eu comecei a realizar, mas lá nos céus vamos ter um tempo infinito que nunca vai expirar. E imagina, o plano é de pôr dentro do pacote da pessoa que está, quando está a registrar-se para a Conferência Fiel, sempre ele recebe um envelope e lá dentro tem certas orientações especificamente para ele atender. Está chamado para ajudar durante o serviço das refeições na tenda, na refeição X. Mas também você está a receber um livro gratuito. Mas também agora alguns vão ter este bilhete para almoçar ou jantar
com esses palestrantes, talvez. E eu pensava, como eu tenho milhares de anos de estar lá nos céus, talvez o dia há de chegar, e há de chegar, quando eu vou receber um convite. Você está convidado a sentar à mesa com Jesus Cristo. E neste momento, quase pela primeira vez, eu estava a sentir, que delícia, que privilégio, que coisa não imaginável, realmente sentar na mesa, só Jesus Cristo e você, para conversar com seu Rei, para conversar com seu Salvador. Nós não podemos imaginar, como a Bíblia diz, nem o olho tem visto, nem o ouvido tem ouvido, o que Deus preparou para os que estão a confiar nele. Este é 1 Coríntios capítulo 2, não, estou a esquecer o trecho, 2:9, penso que 1 Coríntios 2:9. Mas Deus está a revelar essas coisas na Bíblia, as coisas que a mente não pode imaginar, Deus está a revelar na Bíblia. Mas estou a contar toda esta história como uma maneira de tentar incentivar-nos a anhelar o regresso de Jesus Cristo. E não só o regresso de Jesus Cristo, mas o dia quando nós vamos sentar com Ele para comungar com Ele. E Ele disse isso, não é? É uma promessa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, até uma igreja muito desobediente e muito péssima, entre todas as igrejas talvez, Ele disse, eis estou na porta e bato. E quem está a atender e abrir a porta, eu vou cearei com Ele, vou sentar com Ele. Então, nosso dia, esta foi para os reprovados. Esta é uma coisa que nós podemos esperar. O dia quando nós vamos gostar Jesus Cristo de perto, sentar com Ele. Eu digo isso só para tentar estabelecer a ansiedade e aquela saudade, aquele anelo que outras pessoas estavam a esperar a primeira vinda do seu Messias. Quando Ele chegaria para quebrantar aquelas algemas e aqueles ferros que estavam, não sei a palavra, estava a amarrar sua vida espiritual tanto como física. Quando este grande personagem chegaria, que podia fazer milagres que ninguém mais pode fazer. Até eu lembro este coração de Jesus Cristo, quando aquele pai, Jairo, estava aproximado a ele, caindo aos pés dele, dizendo, por favor, chega à minha casa, minha filha está a morrer. E logo Jesus saiu para aliviar aquela grande angústia que ela estava a sentir. E ao caminho, como você sabe, foi interrompido por esta mulher que também precisava sua milagre, e Jesus Cristo queria chamar a atenção à grande coisa que Deus fez por ela, por causa da sua fé, em Jesus. E enquanto ela estava a demorar, a filha morreu. E chegou as pessoas dizendo, não incomoda mais esta mestre, porque seu filho já morreu, não há esperança. E eu sempre fico tocado, porque imediatamente Jesus virou a ele, enquanto essa espada está a entrar no seu coração, enquanto ele estava a ficar totalmente fora de esperança, não há nada agora que pode fazer. Jesus disse, não temas, apenas crê. Sua filha não está morta, só está a descansar, só está a dormir. Estava morta, mas quando Jesus diz alguma coisa, o que ele diz tem mais valor do que a realidade. E ele ressuscitou ela. E aquela outra vez, quando ele estava a aproximar uma cidade, enquanto uma viúva que já perdeu seu marido estava a sair. E lá no leito havia o único filho que ela tinha, o único macho, morto. E todo mundo estava a prantear. E Jesus, comovido, aproximou aquela leito onde o corpo morto estava e tocou
o leito, não lembro exatamente o que talvez só falou, mas tocou aquele leito e disse para este mancebo acordar e levantar-se. Esta é a compaixão que ele tem. E muito mais para com os seus filhos, os que estão a confiar nele, os que estão a gastar sua vida procurando glorificar ele e servir ele. Que delícia quando ele está a chegar a segunda vez para nos receber no seu reino. E algum dia, com esta esperança de receber este bilhete, este convite, dizendo que o rei está a chamar você. É sua vez. Vai jantar com o rei hoje à noite. Tem que aparecer. Que privilégio que nós estamos a esperar. Agora, só para ajudar-nos a sentir a grandeza da bênção que nós temos em Jesus Cristo e também para começar a entender como os santos do Velho Testamento estavam a anelar pelo menos a chegada deste grande Messias no mundo para dissipar as trevas e para quebrantar as suas algemas e para resolver seus problemas e para cuidar de todas as suas necessidades. É bom pensar sobre isso quando estamos a esperar a chegada do dia de celebração. E é isso que nossa família faz cada ano, já por, não sei, 30 anos ou mais. E quando nós fazemos isso, nunca falhamos de olhar para o exemplo dos israelitas lá no deserto. Uma situação péssima para eles. Mas pelo menos uma coisa que eles tinham no meio de toda a aflição que eles estavam a sofrer, todo o castigo por causa da sua desobediência, ainda havia esta promessa de uma terra de Canaã que emana com leite e mel. E Deus tinha prometido dar isso a eles. Essas pessoas não vão receber, porque eles revoltaram e desobedeceram e recusaram entrar. Mas agora seus filhos estavam nascidos e estavam crescidos, tinham idade entre 20 e 60 anos, ou 0 até 60 anos, esses filhos. São eles que vão ter este privilégio de entrar lá e possuir esta. Mas tudo dependia de Moisés. Só Moisés tinha aquele poder que eles precisavam para vencer essas pessoas. Ele já venceu Faraó, já fez aquele exército de Faraó desaparecer embaixo do Mar Vermelho. Foi ele que fez este mar afastar-se, pelo menos foi o cajado dele, que fez as águas espalhar-se. Eles entraram e quando Faraó entrou com seu exército, Faraó não mandou seu exército, ele fez, Moisés fez tudo, cobrir eles e eles nunca viram mais seu adversário, seu antigo mestre, que estava a reinar sobre suas vidas com tanta crueldade. Foi ele que estava a fazer milagres após milagres ainda no deserto, quando eles não tinham água, ele podia falar ou bater uma pedra, uma rocha, e jorraria toda a água que a multidão precisava. Cada dia estava a cair durante a noite esta maná dos céus, pelo menos nas manhãs, quando saíram, estava esta maná que eles podiam tratar para fazer pão. Então estava a organizar todas as necessidades físicas que eles tinham. Foi ele que conseguiu entrar lá naquela grande montanha, Monte Sião, que estava cheio de fumo, cheio de relâmpagos, tempestades, nuvens, trevas. Havia som de trombeta que estava mais do que os ouvidos podem aguentar. Todo mundo estava presente, mas longe, porque Deus tinha estabelecido limites, não pode ultrapassar este limite, porque minha glória é demais para eles, eles vão morrer, tem que respeitar estas barricadas, e eles estavam lá tremendo, e disse: Moisés, você fala com ele, nós não queremos ouvir mais. Aterrorizados, só Moisés podia chegar a Deus para receber toda a informação que eles precisavam. Só ele podia comungar com Deus. Qualquer coisa foi possível enquanto Moisés
estava com eles. Embora devia ter confiado em Deus, é fácil entender como sua confiança passou para Moisés. E depois, logo antes de eles tentar, a segunda vez, eles iam realmente obedecer e entrar na terra prometida, confiando em Deus. Mas logo antes de entrar, receberam essas notícias assustadoras, as notícias de Deus falando com Moisés, dizendo: Moisés tem que informar as pessoas, você não vai liderar essas pessoas na terra prometida, até você não vai estar lá, porque eu vou tirar você em breve. E tem que preparar essas pessoas para eles entenderem que você não vai estar com eles. Pode imaginar o desespero que eles estavam a sentir? Este é o fim de tudo. Tinha sua confiança, vamos conseguir, porque este homem, Moisés, ele pode fazer qualquer coisa com Deus. Mas agora não tem Moisés. São outras pessoas normais, como você e como eu. Como nós vamos conseguir qualquer coisa? Sem Moisés, aquele homem que faz milagres. Mas Deus deu a eles uma palavra, uma das profecias sobre o Jesus Cristo, para dar coragem a eles, que ainda há bons dias na sua frente. Porque ele informou em Deuteronômio, capítulo 18, eu vou começar com versículo 15, Deuteronômio 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, e ele ouvireis, conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, aquela montanha, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que disseram, eis lhes suscitarei um profeta dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Se você não está a entender isso, esta é uma das profecias, mas cedo na Bíblia havia outras antes disso, sobre a vinda de Jesus Cristo, o Messias. E nessas palavras, o que estava a dar esperança a essas pessoas naquela altura, não foi que eu vou suscitar um profeta. Se ele só disse: eu vou organizar um profeta para falar com eles, esta não teria tido muito peso. Mas são essas duas palavras que ele mencionava duas vezes. Uma profeta como tu. E ao longo dos séculos, Deus mandou muitos profetas. Mandou profetas que podiam dizer muita coisa sobre o futuro. Mandou profetas que podiam pregar muito bem para o povo ouvir a vontade de Deus. Mandou alguns profetas que fez milagres. Elias e Eliseu conseguiram também ressuscitar os mortos e fazer coisas que o homem não pode imaginar. Alguém perdeu um machado dentro da água, a cabeça saiu do cabo, entrou na água, e foi uma coisa que ele pediu empréstimo e tinha que devolver. Organizou, fez esta cabeça do machado flutuar, de modo que ele podia tirar e mais tarde devolver seu dono sem ter perigo. Tinha homens que fez milagres mesmo, mas sempre os judeus entendiam: esse ainda não era o profeta prometido, porque não é como Moisés, não fez as coisas que Moisés fez. O que Moisés fez? Ele livrou as pessoas de todos os seus inimigos, ele trouxe uma ligação entre Deus e a nação de Israel, que não existia antes. Ele organizou uma religião muito bem organizada. Antes de Moisés, as pessoas só sabiam que nós temos que circuncidar-nos e nós temos que oferecer sacrifícios, mais nada. Mas depois de Moisés, eles tinham toda esta parte da Bíblia, uma religião muito bem estruturada, com sacerdotes, com templo,
com sacrifícios bem definidos e com 613 leis para ajudar-nos a andar conforme a vontade de Deus e até conhecer muito mais sobre a natureza de Deus, o que Ele gosta e o que Ele não gosta. E Ele estabeleceu este pacto, aquele pacto da lei, entre a nação e seu Deus. Então eles tinham uma ligação muito mais forte com Deus do que antes, graças a este homem. Além dos outros milagres que eles fizeram. Então, apesar de chegar por Deus muitos profetas de seus conterrâneos, todos os judeus entendiam que até este profeta, como Moisés, ainda está para vir. E a prova que eles entendiam que este profeta é muito maior do que qualquer outro profeta que existia, é visto em vários lugares na Bíblia, porque ao longo dos séculos, este profeta singular, este profeta que seria como Moisés e faria tudo que Moisés fez, acabou de ser simplesmente chamado o profeta. Quando você falou sobre o profeta, ele sabia, não está a falar sobre Elias, não está a falar sobre Eliseu, não está a falar sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, nenhuma dessas pessoas. Quando você disse o profeta, ele está a falar sobre aquele profeta singular que teria tudo quanto Moisés fez, que até aquele tempo ainda não tinha surgido. Então, em João, capítulo 1, versículo 19 até 22, este é o testemunho de João Batista, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que és tu Elias? E disse: não sou. És tu o profeta? Eles estavam a esperar este profeta como Moisés, que ainda não chegou. Alguém que podia livrar eles de Roma e seus adversários e seus inimigos e fazer grandes milagres. E respondeu: não. Em Atos capítulo 3, Pedro está a pregar e a primeira mensagem dele depois de Pentecostes, quando o Espírito Santo está derramado, não é primeiro, porque este foi Atos 2, mas mais tarde em Atos 3, quando eles estavam a chegar ao templo para adorar Deus em Jerusalém, e durante o tempo eles curaram este homem manco, e logo as pessoas ficaram admiradas, e eles tinham que começar a falar sobre o que aconteceu. E quando ele disse que nós estamos a fazer estas coisas no nome de Jesus Cristo, eles foram levados diretamente para os líderes religiosos. Por que você está a fazer coisas no nome deste Jesus Cristo? Estamos a tentar acabar com isso. O que você está a fazer? Vamos notar a resposta de Pedro em Atos 3, versículo 21 até 24. Ele está a dizer, vamos começar no versículo 20: e Deus envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Vamos começar com o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Ok, ainda não está diante dos líderes, parece que ele está a pregar à multidão. Mas continuando, arrependei-vos e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos de restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará de entre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não esqueceram? Um profeta como Moisés.
e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar este profeta será exterminada de entre o povo. As pessoas estavam a esperar ainda este profeta. E quem é que Pedro está a dizer que é este profeta? É Jesus Cristo. Ele foi enviado. Repetido outra vez em Atos capítulo 7, na pregação de Estevão, logo antes de ser executado com pedras pela multidão, em versículo 37. Ele disse: este é aquele Moisés, na sua palestra, que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará de entre os vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Mais uma vez, eles não estavam a esquecer. Este profeta como Moisés ainda não tinha chegado até o tempo de Jesus. Mas quem foi este profeta como Moisés? Foi o próprio Jesus. E essas pessoas que estavam a esperar, agora ele já chegou na pessoa de Jesus Cristo. E realmente não é certo dizer que Jesus é como Moisés, porque Jesus ultrapassa Moisés em todos os sentidos. É melhor dizer que Moisés é uma figura pequena como Jesus, porque Jesus é o padrão. Jesus é a realidade. E Moisés era sempre uma sombra de Jesus Cristo no Velho Testamento, antes que o mundo pudesse conhecer a realidade de Jesus Cristo. Uma coisa que nós estamos a gostar. Agora, quais são as coisas em que Jesus está a comparar e exceder por muito Moisés? Moisés livrou seu povo da sua escravidão a um opressor cruel e sem compaixão. Mas Jesus está a chegar para nos livrar não só de poder político de alguém, está a chegar para nos livrar do poder de Satanás, do poder de pecado dominador na nossa vida, do poder da morte, para livrar-nos do poder de viver para nós próprios, mas para começar a viver para uma coisa muito melhor do que nossa própria vida. Jesus nos livrou de 4 mestres, tão piores: Satanás, pecado, a morte e nós próprios. Ele estabeleceu uma ligação íntima entre Deus e o homem, muito melhor do que Moisés. Porque Moisés só podia dar às pessoas essas regras, essas leis, que mostram como Deus é. Mas Jesus Cristo está a dar a todos os seus seguidores o próprio Espírito Santo. O Espírito de Deus habitando em nossos corações. Também como Moisés, Jesus falou sobre o futuro. Jesus é profeta, rei e sacerdote. E como é que ele está a cumprir aquele trabalho de profeta? Não por profetizar sobre uma outra pessoa que vai chegar depois dele. Porque não há ninguém que pode comparar com Jesus Cristo. Mas ele falou sobre o futuro. É isso que nós íamos estudar no dia de hoje. Íamos ler o que ele disse em Mateus capítulo 24. A profecia de Jesus Cristo sobre alguém muito espetacular, que ia chegar mais tarde. E quem é esta? Não outra pessoa. É o próprio Jesus voltando de novo. Então Jesus é um profeta falando sobre o futuro, mas não sobre outras pessoas que nós temos que esperar, mas sobre ele próprio. Por causa disso, algumas pessoas dizem que não há profetas no dia de hoje. Já acabaram. Eu descobri este trecho até na Bíblia e esqueci de marcar durante minha preparação para a escatologia. Mas, vamos ler Deuteronômio, Daniel capítulo 12, que vai fazer o fim da profecia e selar a profecia. Vai chegar ao fim. Profetas e profecia vai findar. Vamos ver a próxima oportunidade quando estamos reunir para estudar a escatologia. Então são essas coisas que Moisés também era o rei. Ele reinou sobre o povo de Israel
mesmo como Jesus Cristo. Por isso ele é um tipo de Cristo. Pessoas estão a olhar para um profeta que podia ser como Moisés, sendo o rei deles. E Davi foi profeta e foi rei. Mas ele não foi, e ele libertou grandemente as pessoas dos seus opressores em volta da nação de Israel. Ele é um tipo de Cristo também. Muito espetacular, muito notável. Talvez mais do que Moisés. Mas ele não foi um sacerdote. Jesus não podia ser porque foi da tribo de Judá. Moisés foi da tribo de Levi. Só os levitas podiam oferecer sacrifícios e fazer tudo isso. O sacerdócio começou com seu irmão Arão. Mas quem foi que ofereceu todos os sacrifícios para consagrar Arão e seus filhos? Foi Moisés. Moisés foi o sacerdote dos sacerdotes. Então Moisés é rei e também sacerdote, como Jesus Cristo também é nosso rei, já reinando em nossas vidas, em nosso coração. E quando ele está a regressar, vai reinar sobre toda esta terra. Por 1000 anos e depois vai reinar sobre o povo de Deus, os anjos e tudo para toda a eternidade. Ele é rei como Moisés, ele é sacerdote como Moisés, ofereceu-se a si mesmo como o único sacrifício que pode acabar de vez, uma vez para sempre, com os pecados. Ele também é profeta, já falamos sobre isso, profeta, sacerdote e rei, mesmo como Moisés. O único profeta que reuniu todas essas condições. O único que é como Moisés nesse sentido e ultrapassa Moisés por muito. Outras coisas interessantes para notar sobre Moisés e Jesus Cristo. Para entender como Moisés era um tipo, uma sombra de Cristo, a realidade. Vamos ver todas essas semelhanças. Moisés foi livrado da mão de Satanás como um bebê, porque tinha que ser lançado no rio Nilo e tornar-se comida para os crocodilos. E sim, ele foi lançado no rio, num barquinho, mas graças a Deus, a filha de Faraó estava a tomar banho. Quando aquele barquinho passava, em frente dela, ela viu o bebê lá dentro e, como era tão belo, amou este bebê e levou como seu próprio filho. Então Moisés escapou à morte de Satanás quando foi nascido. Igualmente Jesus Cristo. Talvez no mesmo dia, depois de seu pai, durante a noite, receber a mensagem, tem que fugir, porque Herodes, rei Herodes, está a buscar seu filho para matá-lo. Eles logo acordaram cedo e fugiram para Egito. E logo apareceu os soldados de Herodes e mataram todos os machos, os bebês masculinos com 2 anos ou menos de idade. Perderam as mães, todos os seus bebês. Mas ele não conseguiu matar Jesus. Mas Satanás tinha este plano, vamos acabar com Jesus logo. Também vamos ver isso quando estamos a estudar Apocalipse, quando fala sobre a guerra de Satanás contra Jesus até como infante. Moisés saiu do Egito. Também Jesus Cristo saiu do Egito. Quando Herodes morreu, a palavra do Senhor veio a José, dizendo: pode levar seu filho agora para Israel de novo. Ou pelo menos ele esperava até Herodes morreu, antes de voltar do Egito. Cristo está a fornecer água viva. Moisés também forneceu água que podia fluir da rocha para satisfazer a sede das pessoas lá no deserto. Cristo é o pão dos céus, que dá vida espiritual, saúde espiritual às que estão a comer deste pão. Também Moisés deu pão dos céus. Deus deu por meio de Moisés esta maná. Moisés foi criado como príncipe. Foi criado no lar de Faraó e foi contado como príncipe, como o neto de Faraó. Mas ele abandonou, renunciou
todos os seus privilégios da família real, quando ele tentava livrar seu povo do seu sofrimento. Deixou tudo isso ao lado. Igualmente Jesus Cristo foi o príncipe lá dos céus. Ele deixou tudo quando ele estava a entrar no mundo para salvar seu povo. Moisés tinha uma carreira de 40 anos como pastor de ovelhas. Muito próprio para alguém que representa o pastor das nossas almas. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Moisés foi grande mediador entre Deus e homem, desviando a ira de Deus tantas vezes, que estava a aquecer-se por causa da desobediência do seu povo, os israelitas. Deus dizendo: afaste-se deles, Moisés, eu vou acabar com essas pessoas. E eu vou estabelecer uma nova nação por meio de você. E Moisés mais ou menos disse, entre outras coisas: eu estou aqui com eles. Se você vai matar qualquer pessoa, mate-me. Quem fez isso para nós? Quem está desviando a ira de Deus por causa dos nossos pecados? Jesus. E ele realmente foi morto. Foi esmagado por Deus, porque ele ofereceu-se como nosso sacrifício. Moisés fez a mesma coisa. Ele também rogava: Deus, não pode fazer isso porque pessoas vão pensar que você é fraco e não consegue levar as pessoas para a terra prometida, não pode cumprir sua promessa. Moisés sabia como negociar com Deus. E Deus sempre desviou sua ira, graças às orações de Moisés a favor do seu povo. E no fim, só queria dizer que Moisés também fez a coisa muito difícil para qualquer tipo de Cristo. E eu queria dizer que todos nós devemos ser tipos de Cristo. Cristo já chegou. Mas quando as pessoas olham para nós, num certo sentido, eles deviam ver Cristo em nós. Mesmo como as pessoas antes de Cristo podiam olhar para Moisés e saber muita coisa sobre Jesus Cristo. A ideia é que pessoas podem olhar para os filhos de Jesus Cristo e devia ver, quando estão a olhar para nós, devia conhecer, perceber alguma coisa, como é Jesus Cristo. E uma coisa muito difícil para o cristão precisar sofrer, mas temos que sofrer isso, é de sofrer pelas ofensas das outras pessoas. É uma coisa sofrer quando você faz o mal. Você pode entender: eu mereço isso, eu devia ser castigado. Mas quão difícil é morrer ou sofrer por causa de uma culpa de outra pessoa. Alguém está a fazer o mal e eu tenho que sofrer, tenho que passar mal. Nós sabemos como isso aconteceu com Jesus Cristo. Ele recebeu sobre si todas as nossas culpas e depois ele sofreu tudo que nós devemos sofrer quando ele não fez nada de mal. Somos nós que fizemos o mal. Mas a mesma coisa aconteceu com Moisés. Eu sempre sinto no meu coração quando eu leio Salmo 90. Moisés está a reclamar diante de Deus. É um salmo muito triste, mas foi escrito por Moisés. É talvez o único salmo que nós temos por Moisés. E ele disse: nós começamos com grande poder e grandes coisas, mas nossos anos estão agora a passar como um suspiro prolongado, só esperando a morrer. Estou a pensar sobre a vida de Moisés. Ele foi chamado para Deus e equipado para fazer tantos milagres diante de todo o povo de Egito e de Deus. E ele fez milagre após milagre, tantas coisas durante aquele tempo de 10 pragas e ainda depois. E com toda a confiança eles estavam a sair do Egito com esperança, com seus olhos fitos na terra de Canaã. Este é nosso destino. Deus tem uma coisa muito excelente para nós. Mas o que aconteceu no fim com Moisés? 40 anos no deserto, não desfrutando
desta grande promessa que ele podia saborear já na sua boca. Por quê? Por causa desses rebeldes. Oxalá que Deus me deixou lá onde eu estava 40 anos atrás. Eu tinha paz, eu tinha comida, tinha família, tinha tudo. Agora, por causa de eu ser o líder deste povo, eu tenho que morrer aqui no deserto. Passar 40 anos em vão. A única vez que eu estou vendo o poder de Deus é quando Ele está a castigar, fazendo aquela terra abrir e engolir esses rebeldes que caíram diretamente para o Hades, mandando serpentes para morder as pessoas desobedientes e resmungantes. Só estou vendo o poder de Deus castigando o meu próprio povo. Eu estou a gastar meus anos num longo gemido. Por quê? Não porque ele recusava entrar na terra prometida, porque seu povo desobedeceram ao Senhor, e por causa disso estão lá por 40 anos. Então eu sinto muito, mas todos nós também temos que aprender a sofrer pelas ofensas dos outros. Você pode fazer tudo certo como Jesus Cristo fez e ainda apanhar sofrimento, não por causa da sua culpa, mas por causa das coisas ao seu redor que estão a fazer coisas que não são boas. Mas, como a Bíblia diz, quando nosso patrão está a nos castigar, está a nos maltratar e nós não estamos a fazer nada de mal, só estamos a dizer, por favor, eu não posso mentir. Você quer que eu minta, mas eu não posso. Eu não posso burlar. Você está a me mandar burlar alguma coisa, não posso fazer. Eu não posso fazer fraude. E por causa disso você está a sofrer por seu padrão, porque você faz o bem. Segundo Pedro, capítulo 2, Pedro está a dizer que é como isso que nós cristãos temos que sofrer, porque nós recebemos um modelo que nós temos que copiar, o modelo de Jesus Cristo. Deixe-me findar com este versículo. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para sigais as suas pisadas. Moisés, sendo um tipo de Cristo, tinha que sofrer pelos pecados das outras pessoas. Nós que somos tipos de Cristo temos que estar prontos de fazer isso, sem perder controle de nós próprios. Mas sempre temos que lembrar que foi Jesus Cristo que fez tudo isso. Tudo isso está focalizando não em Moisés e não em nós, mas está focalizando em Jesus Cristo. Este foi o propósito de Deus. Então, talvez a mensagem não é tão doce como eu queria, mas eu pelo menos queria findar com esta coisa. Temos que lembrar quão precioso, quão importante Moisés era para o seu povo. E realizar que mesmo como eles estavam a anelar a chegada desta pessoa que podia repor Moisés nas suas vidas, nós também devemos regozijar que nós não estamos a esperar esta pessoa. A pessoa já chegou. Está em nossos corações. Nós temos que começar a aproveitar de tudo quanto Ele disponibilizar por si mesmo. Todas as bênçãos nos lugares celestiais que Cristo assegurou para nós. Este é Efésios capítulo 1. Vamos orar. Então, nosso Deus, damos graças por tão grande Salvador. Damos graças por este tempo de ano, quando nós possamos começar a lembrar quão abençoados nós somos, por lembrar as pessoas que não tinham essas bênçãos, que até as sombras dessas bênçãos eram uma coisa tão doce na mente deles. Ajude-nos a regozijar que nós estamos a viver neste lado
da cruz de Jesus Cristo. E que nós também possamos realizar essas bênçãos agora mesmo em nossa vida. E eu rogo a favor de qualquer pessoa que está aqui, que não está a gozar as bênçãos que Jesus assegurou por nós. Ligação pessoal com o Senhor. O Senhor atendendo às nossas orações. O Senhor enchendo-nos com seu Espírito Santo. O Senhor usando-nos para cumprir seus trabalhos e não simplesmente o que nós temos que fazer para sustentar nossa vida. Que o Senhor possa outorgar todas essas bênçãos a nós em seu Filho Jesus Cristo. E queremos dizer obrigado, Deus, por mandar Ele. E obrigado que Ele estava disposto de ser enviado e sofrer tudo para assegurar para nós essas grandes bênçãos. Agora pedimos tudo isso em nome do seu Filho Jesus. Amém. Obrigado, mensagem. Agora estamos no fim do nosso encontro aqui. E antes de sairmos da casa, queria saber se existe alguém que nos visita pela primeira vez. Por favor, pode se levantar. Queremos conhecer para saudar. Sim, pode passar aqui. Pode dizer seu nome, como ele conheceu aqui ainda com tanta chuva. Bom dia, me chamo Benedita Basílio e não é a primeira vez que eu venho para cá. Já vim uma vez a convite do irmão Benito, que está em Pedro. Então, eu moro em Liquadala, trabalho lá como educadora de infância e estou de férias. Então, quando eu estiver aqui, estarei junto. É Benedita. Benedita. Sim. A convite de Benedito. Benildo. Ah, Benildo. Sim. Ah, ok. Tá certo. Obrigado. Visitem-nos mais sempre que estiverem na Nampula. Bom dia, igreja. Bom dia. Eu sou visita da minha sobrinha. Ela me visita pela primeira vez. Vem gozar uma temporada de férias conosco. Então, eu preciso que a vê-la sempre já conosco na igreja. O nome dela é Ana Ariel. Ana Ariel. Ok. Visitem-nos mais, Ana Ariel. Nós vamos ouvir sua voz. Como está? Ok, obrigado. Penso que vai falar a segunda vez. O segundo domingo. Mas mais ninguém. Vamos entoar o hino número 27 do cantor. E no final eu vou orar. Não, primeiro, desculpa, podem sentar ainda. Vou orar. Depois de orar, vamos colocar em pé. Depois de orar, vou ler Apocalipse 22, 21, versículo. E então daí colocamos em pé, cantamos e nos saudamos. Primeiro tenho que localizar aquele Apocalipse para interligar. Vamos agradecer a Deus pela presença dele aqui. Muito obrigado, nosso Deus, eterno Pai, misericordioso, o Senhor que nos orienta a vida. Obrigado, Senhor, quanto tudo nós fizemos aqui, para a sua glória. Agora pedimos, Pai, que possa nos proteger quando vamos às nossas casas e que o Senhor possa cada vez mais dar a vontade de nós de lermos a Bíblia, de modo a conhecer as suas orientações nas nossas vidas e que possamos viver segundo o que vamos aprender. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 22, versículo 21 disse: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos de vós. Amém? Ok, então vamos colocar em pé.
para terminarmos com esse hino 27 do cantor. E daí, quando terminar, vamos saudar. Quem quer ir para casa pode ir, porque essa tempestade já fez cair a tenda. Não, eles abateram. Estava a trabalhar. Antes do ciclone. Ok. Ok, hino 27, pensava que podíamos registrar. Os anjos da harmonia cantam glória ao novo Rei, paz aos homens e alegria, paz com Deus e suave lei. Ouçam povos exultantes, ergam salmos triunfantes, aclamando seu Senhor. Nasce Cristo Redentor, toda a terra e altos céus cantem glória ao homem Deus. Cantam povos resgatados, glória ao príncipe da paz. Deus em Cristo revelado, vida e luz ao mundo traz. Nasce para que renasçamos, vive para que vivamos. Rei, profeta e salvador, louvem todos ao Senhor. Toda a terra e altos céus cantem glória ao nome de Deus. Obrigado.